Bem-vindo ao canal Jornada Bilionária. Você sabe qual é a diferença entre um ativo e um passivo? Basicamente, um ativo põe dinheiro no seu bolso, e um passivo tira dinheiro do seu bolso. Um passivo te deixa mais pobre, enquanto um ativo te ajuda a enriquecer. E adivinha? Os ricos compram ativos, os pobres compram passivos. O resultado é que os ricos ficam mais ricos, e os pobres, mais pobres. Hoje, você vai aprender a diferença entre ativos e passivos. Fique comigo até o final deste vídeo, pois há uma dica valiosa que pode mudar sua vida financeira. Vai entender por que os passivos te deixam mais pobre e como os ativos te ajudarão a construir uma grande riqueza. Você com certeza já ouviu histórias de pessoas que eram pobres e ganharam na loteria, mas que depois perderam tudo. Ou então, a história de algum jogador de futebol que ganhava uma fortuna, mas que voltou a ser pobre. Hoje, especialmente com a internet, muitas pessoas estão se tornando milionárias rapidamente, e isso é ótimo. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que o que importa não é o quanto de dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva, ou seja, o que você faz com o dinheiro que ganha. As pessoas se preocupam excessivamente com dinheiro, mas não com a sua maior riqueza, em a educação financeira. Dinheiro não resolve problemas, a inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira é dinheiro que desaparece depressa. Se você quiser alcançar independência financeira, é crucial adquirir conhecimentos em educação financeira e iniciar a construção da riqueza. Compreender a diferença entre ativos e passivos é um passo essencial nesse caminho. Para explicar melhor, é fundamental saber que pessoas ricas investem em ativos, enquanto as de classe média e pobres acabam adquirindo obrigações, equivocadamente as confundindo com ativos. A realidade é que muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras por desconhecerem a distinção entre ativos e passivos. Se o seu desejo é se tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, é fundamental compreender essa diferença e sempre priorizar a aquisição de ativos. A falta de educação financeira faz com que muitos não consigam distinguir entre ativos e passivos, levando-os a adquirir passivos e assumir obrigações. Isso acaba por impedir o crescimento de sua riqueza ao longo da vida. Em seu livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki mostra como é o padrão do fluxo de caixa de um ativo e o padrão do fluxo de caixa de um passivo. Este é o padrão do fluxo de caixa de um ativo, e a parte superior é a demonstração de renda. Ela mede renda e despesas, em outras palavras, dinheiro que entra e dinheiro que sai. O diagrama inferior é um balanço, porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. O entendimento da relação entre a demonstração de renda e o balanço é fundamental. E este é o padrão do fluxo de caixa de um passivo, e as setas no diagrama representam o movimento do dinheiro. Observando os padrões do fluxo de caixa de um ativo e de um passivo, você conseguirá entender melhor como lidar com seu dinheiro e fazer escolhas financeiras mais inteligentes. Você pode perceber que um ativo gera renda para você, já um passivo gera despesa. Logo, um ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso, e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Se você quer se tornar uma pessoa rica, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre, passe a vida comprando passivos. O problema é que 95% das pessoas passam suas vidas comprando passivos no lugar de ativos, por isso são pobres. Resumidamente, as pessoas pobres trabalham em um emprego para obter uma renda e cobrir suas despesas, como impostos, aluguel, alimentação, transporte, roupas, mas como se não bastasse, elas ainda compram mais passivos. Elas usam um cartão de crédito, pegam empréstimos, fazem financiamentos, ou seja, elas adquirem ainda mais despesas. Já as pessoas ricas não fazem isso, elas adquirem ativos, investem em ações, em títulos de renda fixa, em fundos imobiliários, compram imóveis. Logo, elas aumentam suas rendas. Os fluxos de caixa das pessoas pobres e ricas, ou seja, o movimento do dinheiro, contam uma história de como a pessoa lida com o dinheiro e o que faz depois que tem o dinheiro em mãos. Por isso, é errado pensar que mais dinheiro resolverá os problemas. O dinheiro assenta o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente.
Seu padrão de sempre gastar e adquirir passivos é mais provável que um aumento de dinheiro apenas resulte em um aumento de despesas. Essa é a corrida dos ratos. Nós temos um vídeo no canal falando apenas sobre a corrida dos ratos. Não deixe de também assisti-lo. Então, para você entender de uma vez por todas a relação entre ativos e passivos, renda e despesas, observe o seguinte: esta é a demonstração financeira de uma pessoa pobre. As despesas de uma pessoa pobre sempre acompanham sua renda. Por exemplo, ela ganha $1.000 e gasta $1.000. Ela nunca investe em ativos. Como consequência, seus passivos sempre serão maiores que seus ativos. Já esta é a demonstração financeira de uma pessoa rica. Estes são os resultados de uma vida dedicada ao investimento e à minimização do passivo. A demonstração financeira de uma pessoa rica mostra por que os ricos ficam mais ricos. A renda é muito maior que as despesas. Isso ocorre porque os ricos adquirem ativos. Logo, a coluna dos ativos gera renda mais do que suficiente para cobrir as despesas, e o dinheiro restante é investido na compra de mais ativos. A coluna dos ativos continua crescendo, portanto, a renda gerada continua com eles. Adivinha o que acontece? Os ricos ficam mais ricos. Lembre-se disso. A regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Vou dar 2 exemplos simples. Primeiro exemplo. Quando uma pessoa compra uma casa para viver nela, a casa é considerada um passivo, pois ela exigirá despesas contínuas como manutenção, impostos, seguros e outras contas relacionadas à propriedade. Além disso, caso a pessoa tenha adquirido a casa através de um financiamento, o pagamento das parcelas também acrescenta ao passivo. Por outro lado, se alguém adquire uma casa com o objetivo de alugá-la, a propriedade passa a ser um ativo. Nesse caso, a casa tem o potencial de gerar renda através do aluguel mensal, tornando-se um investimento que coloca dinheiro no bolso. Segundo exemplo. Quando alguém compra um carro para uso pessoal, ele se torna um passivo. Isso acontece porque um carro deprecia ao longo do tempo, ou seja, seu valor diminui com o passar dos anos, e também gera despesas contínuas, como combustível, manutenção, seguro e impostos. Por outro lado, se o carro é adquirido com o objetivo de ser utilizado como meio de transporte para fins comerciais, como para uma empresa de entregas ou para motoristas como de aplicativos de transporte, como a Uber, ele pode ser considerado um ativo. Nesse caso, o carro está sendo utilizado para gerar renda, o que o torna um investimento que coloca dinheiro no bolso. Quando é um bem de consumo pessoal com custos contínuos, é considerado um passivo. Quando é utilizado como uma ferramenta para gerar renda, é tratado como um ativo. É importante entender essa distinção para tomar decisões financeiras mais acertadas. Agora você entendeu essa diferença. Então, a partir de agora, concentre seus esforços em adquirir ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para você se tornar financeiramente independente. A maioria das pessoas está com um monte de passivos que geram despesas. Elas não têm ativos para gerar renda. Sua única fonte de renda é o salário que recebem do seu emprego. Elas dependem totalmente do empregador. Para resumir da forma mais simples possível, se você quer ter independência financeira, você precisa primeiro reduzir passivos e despesas. Segundo, não depender de apenas uma fonte de renda. Terceiro, trabalhar para adquirir ativos. Use sua renda para financiar a aquisição de ativos. Concentre-se em construir uma sólida coluna de ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna dos ativos, mais seus ativos crescerão, e maior será a sua renda. Quando suas despesas forem menores do que o dinheiro gerado pelos ativos que você tem, mais rico você se tornará. Com várias fontes de renda, até chegar o momento em que você não vai mais precisar depender do seu emprego formal. Quanto mais cedo você entender que precisa ter mais de uma fonte de renda e que precisa comprar ativos, mais fácil se tornará a sua vida. Ao começar um negócio próprio, você está controlando suas próprias finanças e não dependendo de um empregador.
A melhor parte é que você pode ter um negócio que renda dinheiro para você, mesmo que não esteja fisicamente presente. Seu dinheiro trabalhará para você. Aqui está a dica para quem ficou até ao fim. No YouTube, os vídeos podem ser ativos financeiros. Quando você cria conteúdo, ele continua gerando dinheiro ao longo do tempo com visualizações e anúncios. É uma forma de renda passiva, permitindo que você ganhe mesmo sem estar ativamente trabalhando. Considere o YouTube como uma oportunidade para construir uma fonte de renda sustentável e independente. Se você gostou desse conteúdo e encontrou valor nele, peço que deixe um like e um comentário abaixo. Sua interação ajuda a impulsionar a divulgação desse tipo de conteúdo, permitindo que mais pessoas tenham acesso a essas valiosas informações. Até ao próximo vídeo.